Oi, eu sou a Anália. Eu sou o Henrique. E eu sou o Raimundo. Nós somos estudantes de filosofia e hoje estamos aqui com o Raimundo para conversar um pouco sobre o trabalho de conclusão dele, que ele desenvolveu ao longo desse ano, estudando um pouco. E aí a Anália tem a pergunta para fazer para o Raimundo. Bom, parece que o trabalho dele é sobre o suicídio, um tema sempre presente e hoje em dia mais do que nunca talvez, né? Então, Raimundo, antes de tudo eu queria perguntar para você qual foi o seu percurso até a escolha do tema, até o seu encontro com o tema. Você leu algum texto? Você encontrou alguma realidade que te motivou? Por que tratar o suicídio? Acho que, primeiramente, falar sobre o suicídio é um pouco para me entender e me compreender também. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu vivi algumas crises relacionadas a isso. Eu sou nordestino, vim do Juazeiro do Norte, no Ceará, e quando eu mudei aqui para a cidade de São José dos Campos, eu tive alguns conflitos muito grandes em relação aos culturais, onde lá a gente conversava com todo mundo se familiarizava, e aqui a cultura, querendo ou não, um pouco diferente, onde a gente não tem tanto contato com o outro, vai perdendo tudo isso. E eu fui acreditando que minha vida não tinha sentido nenhum, não tinha por que continuar vivendo, e eu não encontrava nenhum sentido em realizar enquanto ser humano. E por algumas vezes eu cheguei a pensar que ninguém me amava, que ninguém me queria, e que não valia a pena continuar vivendo. Nunca cheguei a tentar tirar minha vida, ou algo do tipo, mas pensei em alguns momentos em fazer. Mas por quê? Eu acho que a princípio eu não me amava, e quando a gente não se ama, a gente não se dá abertura para sentir o amor das outras pessoas. Foi necessário eu me entender, para poder começar a entender o outro melhor. E não só eu, mas eu encontrei muitas outras pessoas quando eu partilhava que sentiam as mesmas coisas que eu, muito parecidas, inclusive pessoas muito próximas, até parentes mesmo. E isso fez com que eu quisesse entender mais essa dinâmica do suicídio e por que as pessoas procuram tanto. Perfeito. Então foi uma mistura de experiências suas com experiências dos outros. Sim. E ao conversar com jovens, a gente nota que é um tema que é preciso ser falado. E eles passam por muito crises existenciais e que necessita ser discutida. E isso também me motivou muito. Não dá para ignorar, né? Isso. E quando eu cheguei na filosofia, teve uma aluna que ia fazer um trabalho sobre o suicídio em Albert Camus. E ela me questionou porque a igreja não falava tanto sobre esse assunto. Isso me provocou bastante, relembrei um pouco da minha história e me entusiasmou em querer escrever nessa perspectiva. Mas, Raimundo, eu queria perguntar para você qual o caminho que você trilhou no trabalho mesmo, ou seja, qual a interpretação que você dá, por exemplo, hoje para esse fenômeno tão frequente que é o suicídio na sociedade. Ano passado nós tivemos a questão da baleia azul, aquela série, Os 13 Porquês também, que retratava o motivo. Então, como que a filosofia ela pode encarar o suicídio? Então, o caminho que eu fiz na filosofia, eu percorri, mas sobre um psicólogo e filósofo chamado Viktor Frankl. E a partir dele eu tentei ter essa visão sobre o suicídio e como uma forma também de superar. Tanto que o título do meu trabalho de conclusão de curso é o sentido de uma existência vazia e a superação do drama do suicídio. E para tentar entender esse caminho, primeiramente eu tentei definir o que é o homem na visão desse filósofo, Viktor Frankl, e a partir disso ver que o ser humano ele é um ser livre, mas também responsável, que ele carrega essa liberdade de si espiritual, mesmo no campo de concentração. Eu fiz essa análise a partir da sua própria história, da experiência que ele viveu no campo de concentração, onde o ser humano não era tratado como um humano, mas como objeto, que era utilizado para fazer aquilo que eles bem queriam, nos trabalhos manuais e etc. E quando a pessoa já não podia mais trabalhar, não tinha mais nada a dar, era descartada. Então a pessoa perdia aquilo que é mais humano dela, né? Que é a sua liberdade de acreditar nela mesma. Ela seria desfigurada. E para Viktor Frankl, mesmo nessas condições, ele encontrava homens que procurava ajudar o outro, procurava dar um passo diferente e encontrava sentido mesmo naquele sofrimento. Então, primeiramente defino isso na visão de Viktor Frankl e depois passo a falar do sofrimento na vida humana, que o sofrimento ele é presente na vida de todo ser humano e nós não temos como fugir disso. Então, como não temos como fugir disso, então
Não adianta ficar querendo não sofrer. Então, e hoje nós vemos na modernidade propagandas, né? Deixe de sofrer, aqui você vai parar de sofrer. Mas eu não conheço nenhum ser humano que não sofra. Então, mas o problema não é o sofrimento em si, mas é o que nós fazemos com ele. E que aí muitas vezes é o sofrimento sem sentido, né? Sim. E as pessoas muitas vezes se encontram frustradas, se encontram, não sabem lidar com o sofrimento, e às vezes se encontram em pleno vazio interior e vão procurar outras coisas para tentar suprir esse vazio, que às vezes é nas drogas, na pornografia, ou na sexualidade desregrada, no álcool, e tantas outras coisas que tentando preencher tudo isso que está passando. Então, é um desejo do ser humano, né, de preencher aquilo que está fazendo ele sofrer. Só que ele se percebe que muitas vezes isso não supre. Aí tendo a falar sobre o suicídio quando chega no extremo, que a pessoa tentou suprir tanto essa falta de sentido, essa frustração existencial, esse vazio, esse tédio, essa angústia, com tantas coisas, e ele percebe que não deu em nada, não conseguiu suprir aquilo que de fato ele queria. E daí ele vai optar pelo suicídio em um momento extremo, né? Ele percebeu que nada disso seria o suficiente. E para falar sobre o suicídio, eu acho que muitas vezes falamos do suicídio de uma forma fragmentada. Em que sentido? Muitas vezes olhamos só pelo lado da psicologia, ou só pelo lado da sociologia, ou só pelo lado de uma doença ou algo do tipo. E eu acho que o ser humano ele tem todas essas dimensões. Então, se você olhar para o suicídio só apenas de uma forma fragmentada, o seu resultado vai ser fragmentado. Sei que o trabalho não vai dar conta de olhar para todas as visões de homem, mas assim, eu tentei fragmentar em 3 formas a visão do suicídio. Aí eu trago a contribuição do suicídio nos dias de hoje, trazendo a questão da mídia social, do quanto influencia, os dados do suicídio que acontece no mundo, também um pouco na nossa realidade do Brasil, e onde o aumento do suicídio também no Brasil se dá. Um dado interessante que eu descobri, foi surpresa para mim, que o suicídio é mais frequente na comunidade indígena, tem um número muito mais alto do que nas outras realidades do nosso país, no Brasil. E muitas vezes não é comentado. Também trago a visão do sociólogo Emily Durkheim, falando a respeito da questão do suicídio. E ele que cunhou, parece que o termo suicídio pela primeira vez. E ele vê como um fato social, que as coisas estão interligadas para que a pessoa chegue a tal ponto a cometer. E, no terceiro momento, eu trago a visão do próprio Viktor Frankl, que é o meu autor de trabalho principal, que, para ele, ele convida aquele agente, a pessoa que está planejando cometer o suicídio, a fazer uma análise da sua vida, quando está nesse ato, olhar para trás e se ver, imaginar de 2 perspectivas, de uma forma negativa e de uma forma positiva. E se ver se vale a pena mesmo matar. E ele fala que quando você tira a sua vida, você quer acabar com o sofrimento, você quer acabar com o problema. Mas você não acaba com o sofrimento, você acaba com a própria vida, que seria a única forma de você superar o sofrimento. Então a resposta ao sofrimento, tirando a própria morte, seria inviável. Porque você não estaria acabando com ele, mas estaria perpetuando ele, que você não conseguiu superá-lo nem vencer. E no terceiro capítulo, eu já trago a questão da superação do sofrimento e do drama do suicídio. E para isso eu trato o tripé da logoterapia, que é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e sentido da vida. A liberdade da vontade, referindo também àquele que o ser humano ele é livre, ele pode escolher, e também, mas é um ser responsável por suas escolhas. Ele não é apenas livre. O Viktor Frankl até brinca que fala que a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos poderia ter também ao lado a Estátua da Responsabilidade. Porque o ser humano ele é livre, ele pode escolher. Então nós somos livres de escolher, decidir se por nossa vida continuar com ela ou não. Então, mas eu também sou responsável nessa escolha. Então a forma que eu vou escolhendo, ela diz muito da minha responsabilidade, eu tenho que ter consciência disso. E tanto que o trabalho da logoterapia é criar no ser humano essa responsabilidade da sua vida, do mundo, dele estar naquilo que ele convive. Depois nós falamos da vontade de sentido. Coloca como se algo tivesse intrinsecamente no ser humano. Você está voltado, o ser humano procura por um sentido, está dentro dele, ele não tem como fugir disso.
Porque diferente dos animais, né, eles são determinados, mas o ser humano ele não é determinado. Ele pode se autotranscender-se ao encontro de algo ou de alguém, do outro. Então, ele pode também se autodeterminar, né? Ele não é fechado, ele não é determinado. Ele sempre pode ir além daquilo que o mundo está mostrando, aquilo que sua vida está mostrando. E, por fim, a gente fala sobre o sentido da vida, que é a forma de você encontrar sentido na vida, mesmo no sofrimento, nesses momentos mais difíceis. E essa acaba sendo a resposta dele, né, mediante tudo aquilo que o ser humano vive, porque quando você encontra o sentido, mesmo no sofrimento, você é capaz de suportar qualquer coisa. O Viktor Frankl ele não vai dizer para você qual é o sentido. Ele não vai dizer qual é o sentido que você deve tomar. Porque cada pessoa, ela vai se encontrar esse sentido. E o sentido ele não é criado, ele não é formado. Você vai encontrar no decorrer da vida. Então ele não vai dizer para você, não tem um papel de dizer, o sentido da sua vida é esse. Ele não poderia fazer isso, porque ele estaria infringindo a sua liberdade. Então você mesmo vai ter que descobrir esse sentido. O que ele mostra? Ele mostra um caminho para se encontrar o sentido. Que ele fala que é realizando alguma coisa, um trabalho, ou se dirigindo a uma pessoa amada, você vive por ela, ou fazendo qualquer coisa que você goste, ou uma obra de arte, uma música, ou algo do tipo. Ou você dirigindo a alguém, uma atividade, se transcendendo, saindo de si e indo ao encontro do outro, no mundo realizando algo. Ele dá esses caminhos, mas é responsabilidade de cada pessoa querer seguir esse caminho ou não. Perfeito. E além de Durkheim, Viktor Frankl, foi certo? Viktor Frankl. Frankl. Além desses dois autores, você traz mais algum? Eu acabo citando o Pico de la Miranda, para falar da liberdade humana, que o ser humano, na sua existência, ele escolhe, né, imprimir na sua alma qual é a imagem que ele quer seguir, e colocando o ser humano como liberdade e também um pouco como responsabilidade. É dever dele dizer o que ele vai ser ou o que ele não vai ser. E também iniciou o terceiro capítulo falando do Alberto Camus, né, que o único problema realmente necessário da filosofia seria falar sobre o suicídio. É muito interessante tratar o tema do suicídio, é um tema também que mexe muito com a gente, principalmente tratando sobre o sentido. E a pergunta que eu faço para você agora é em relação a como o seu trabalho ele pode auxiliar pessoas que estão nesse tipo de situação. Você acha que o problema ele é exclusivo da área da psicologia? Você citou no caso da logoterapia, ou o filósofo, ou quem trabalha, né, não diretamente ligado com a psicologia, ele pode auxiliar esse tipo de pessoa no dia a dia, ou ele tem que necessariamente encaminhar para profissionais que lidam especificamente com essas questões? Olha, uma pergunta bem difícil. Mas assim, eu acredito que a psicologia pode ser que não vai dar conta de tudo. Acho que o ser humano, a não ser que a psicologia ela trate de todos os âmbitos do ser humano, mas como nós somos um ser psicológico, sociológico, temos nossa parte biológica e nós também temos a nossa parte espiritual, acho que o ser humano precisa ser trabalhado todas essas dimensões. Eu acredito dependendo também da linha da psicologia, talvez em vez de ajudar, pode até prejudicar. Porque o ser humano ele é um todo, né? Então, quando você olha para o suicídio apenas colocando a culpa numa área e não resolve, não trabalha as outras, eu acho que pode dar problema. E muitas vezes as pessoas são tratadas de depressão, né, tomam remédio e muitas vezes acabam cometendo suicídio. E nunca se viu uma época tanto dependente de medicamento depressivo, né, e mesmo assim as pessoas continuam se matando. Então, eu acho que muitas vezes é mais um problema a gente está falando desumano, assim, nos falta relações, como o Balmo estava dizendo, relações sólidas, pessoas que se comunicam com a outra verdadeiramente, tentam entender o outro e conversar com o outro. Relações assim, de família ou de amigos mesmo, que não sejam apenas interesse, né, mas sejam reais, verdadeiras, autênticas. Eu acho que talvez isso
seja uma grande perda da humanidade, Sim. essa relação com o outro. E também com a natureza, e por aí teríamos outras coisas. Eu acho muito interessante a sua fala quando você relaciona com a negação do sofrimento, porque é uma realidade humana, todo mundo sofre. E nós vemos uma sociedade que cada vez mais nega essa realidade e quer suprimir. É uma sociedade dependente de remédios, dependente de divertimentos, toda hora querendo suprir isso, que, como você mesmo muito bem relatou, é algo insuprimível, né? É algo que um dado que você precisa reconhecer na natureza do ser humano, que já está impresso desde o momento que nós nascemos. Inclusive nós nascemos chorando já, né? Já nascemos com um sofrimento ali. É o dado bruto da existência. Sim. E, de fato, o ser humano ele procura tirar isso, mas isso não vai ter como tirar, né, na vida dele. Então, não dá. E um dado que eu acho bem interessante é que o ser humano busca outras formas de tentar suprir esse sofrimento. E um deles é a mídia, né, o celular. Tem uma pesquisa da Motorola que fala dos jovens nessa era digital. Aí fala assim que a geração Z são jovens de 1998 a 2010. 49% desses jovens, eles consideram o celular já seu melhor amigo. Então, a gente se vê hoje, as pessoas estão humanizando o objeto e desumanizando o outro. Então, essa perda é muito grande. E essas pessoas são mais suscetíveis a sentir angustiadas, tristezas mais profundas e depressivas por conta dessa falta da relação mesmo com o humano, mas muito mais com o objeto. Raimundo, você disse no início que foi questionado porque parece que a igreja não trata tanto do suicídio. Raimundo, ele é seminarista da Diocese de São José dos Campos, então ele está rumo ao sacerdócio. O que você, diante da sua pesquisa, poderia fazer para, quem sabe, auxiliar alguém que vai te procurar no quesito espiritual? Então, como você pode relacionar ao que você vai fazer enquanto sacerdote? Eu acho que esse foi um pontapé inicial, né, para tratar sobre esse tema. Acho que não estou ainda apto, talvez totalmente apto na sua integridade, de ainda cuidar de pessoas nesse sentido. Mas com certeza será algo que vou querer dedicar minha formação relacionada a isso. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos devolver a dignidade do ser humano. Se ela precisa se sentir digna e que ela tem valor e que ela é importante, ela precisa se amar. Porque eu acho que a partir do momento que o ser humano ele passa a se amar, acreditar nele mesmo, ele vai dar abertura para que as pessoas que estão do lado comecem a amá-la também, vai sentir o amor dessas pessoas. E quando a gente tem consciência disso, que nós somos seres que somos dignos, que merecemos ser respeitados e amados, a gente vai conseguir tratar o outro também com amor, com dignidade, no tratar que ela vai ser importante o outro. Porque enquanto eu não sinto isso, eu não vou conseguir tratar o outro dessa forma. Aí nós tratamos muitas vezes o outro como objeto. Eu creio que criar essa consciência de humanizar-se, de tratar o outro como ele merece, como ele deve ser tratado, independente do status, rico, pobre, negro, branco, homossexual, bissexual, seja quem for, devo tratar o outro como um ser dele, a sua subjetividade, aquilo que ele é, e devolver ele essa dignidade de pessoa. E acho que isso seja um papel fundamental, talvez, futuramente como padre. Perfeito. Você tem alguma pergunta aí? Não, acho que... Bom, então é isso hoje. Então a gente falou um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de curso do Raimundo, sobre suicídio e, como sempre, como nos outros vídeos, isso nada mais é do que um pequeno pedacinho daquilo que pode gerar um gostinho de quero mais para que a gente possa ir atrás desses autores, desses temas e descobrir mais sobre o assunto. Muito obrigada, Raimundo. Obrigado, Raimundo.